padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Este nosso encontro, como graça de Deus aqui ao redor da amada Mãe Maria, nos fecunde, nos sustente, nos fortaleça, sobretudo ao escutar a palavra santa de Deus, nós sejamos fecundados na nossa cidadania, na tarefa bonita de cuidar para que a nossa sociedade seja melhor e, sobretudo, nós possamos viver uma cidadania que respeite o bem comum. Compartilho de um comentário sobre o Evangelho de São Lucas, de São Bruno de Sene, um bispo, quando ele faz uma pergunta, abrindo esse caminho da reflexão que queremos fazer ao proclamar hoje a palavra santa de Deus. Que representam os 10 leprosos, se não todos os pecadores? Pois quanto à alma, todos os homens, por ocasião da vinda de Cristo, eram leprosos. Quanto ao corpo, não todos. Mas a lepra da alma é muito pior que a do corpo. Consideremos o que se segue. Eles se detiveram à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ficavam a uma certa distância porque em tais condições esses homens não ousavam aproximar-se. Nós também ficamos à distância quando nos obstinamos no pecado. Se quisermos ser curados e limpos da lepra dos nossos pecados, temos que clamar em alta voz: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Não clamemos, porém, com a boca, mas com o coração. A voz do coração é mais forte. O grito do coração atravessa os céus e chega até ao excelso trono de Deus. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. O olhar de Deus é misericórdia. Ele os vê e imediatamente tem compaixão. Ordena-lhes ir aos sacerdotes, não para que os curem, mas para que constatem a cura. É grande, pois, o poder da fé, sem a qual, como diz o apóstolo Paulo, é impossível ser-lhe agradável. Abraão teve fé em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, irmão e irmã, a fé salva, a fé justifica, a fé cura o homem na alma e no corpo. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Amado e amada de Deus, a nossa força vem da nossa fé. Por isso a nossa fé é o nosso maior tesouro. Compreendê-la conceitualmente é fundamental no caminho da nossa educação da fé. Mas exercitá-la como experiência diariamente, pela escuta da palavra de Deus, pela oração, pela caridade fraterna, é para nós essencial. Por isso, Jesus, naquele momento, enquanto caminhando para Jerusalém, passava na Samaria e na Galileia, estando para entrar num povoado, de longe, 10 leprosos vieram ao seu encontro e gritaram. Um grito que nasceu do fundo do coração e que deve nascer do fundo do coração de cada um de nós diariamente, porque somos todos precisados. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus teve compaixão, porque Deus nos olha sempre com misericórdia. Faz uma indicação: ide apresentar-vos aos sacerdotes, para constatar a cura, não porque eles seriam os que fariam a cura. Enquanto caminhavam,
na obediência à palavra do Senhor, que só a fé nos faz assim capazes, ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e agradeceu. Era um samaritano. Esta anotação é fundamental para dizer: só a fé nos dá a competência de perceber o amor de Deus, não simplesmente a nossa cultura, nossa condição social, nossas razões, nossos títulos, mas a fé. Por isso o Senhor lhe pergunta: não foram 10 os curados e os outros 9 onde estão? Só houve esse, um samaritano, que voltasse para dar glória a Deus, sendo ele um estrangeiro? E o Senhor mostra o que de fato vale. Não vale isto ou aquilo, vale simplesmente a fé. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Cumpramos, diz um autor do século II, a vontade do Pai que nos chamou, obedecendo o que Ele nos indica para termos a vida e cultivarmos a virtude, fazendo-nos abandonar o vício e saindo dos crimes, fugindo da impiedade, assim dos males que nos impedem de viver o amor. Supliquemos esta graça, a graça de nos esforçarmos por viver bem a paz, a justiça, e assim podermos de verdade viver a força do amor de Deus em nós. Supliquemos com toda a confiança, pela intercessão da amada Mãe Maria, esta graça de que tanto precisamos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente